E os pais, não só como pais, mas para eles também, né? Os adultos, porque a questão dos aparelhos tecnológicos, de celular, notebook, de a gente estar muito ligado a essa tecnologia, tem feito com que as nossas visões tenham mais problemas. E teve um levantamento aí que foi feito pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o CBO, que identificou um aumento de miopia em crianças e adolescentes durante a pandemia. 7 em cada 10 médicos entrevistados nesse levantamento identificaram esse aumento. E também tem um aumento considerável em pacientes que tenham até 19 anos, ou seja, já são adultos, né? Os jovens, quer dizer, está todo mundo sofrendo com miopia aí por conta dos aparelhos tecnológicos. Convidamos o oftalmologista Tomás Mendonça Rodrigues para bater um papo com a gente e falar dessa realidade que eu acho que não tem volta, né, doutor? Cada vez mais a gente está habituado a estar com o celular na mão o tempo todo, conectado, e aí tem reflexos, né? Tudo bem? Obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Queria agradecer vocês pelo convite de estar aqui para a gente bater esse papo e dizer que isso realmente é um caminho sem volta, né? Cada vez mais a gente está entrando em contato com telinhas e telonas, e cada vez mais isso vai ser um assunto que vai estar cada vez mais em dia e mais em evidência, porque hoje em dia a gente, aulas online, computador, celular, sempre em contato com isso, e realmente isso tem feito o mundo começar a gente já pensa que isso pode já se transformar, já começando a se transformar numa epidemia de miopia, que já é um assunto que está em moda agora, né? A história de pandemia, e a gente acha que o mundo está começando a apresentar uma epidemia de miopia mesmo. E cada vez mais essa epidemia provavelmente reflete nas crianças pequenas, né? Isso. O que para você que trabalha na área e acompanha, qual era a faixa etária acostumada antes de crianças ou adolescentes que vinham com problemas de visão, e qual é a faixa etária agora? Mudou esse público também? Isso não tem uma regra, porque varia muito. Tem crianças, eu tenho pacientes de menos de 1 ano que já são míopes, e eu tenho idosos que começam a apresentar miopia também. Mas assim, se você for pegar uma média, normalmente ali naquela faixa de 10 a 12, 13 anos é onde começa, quem vai ser míope começa a apresentar miopia. Normalmente é isso. Claro que existem uns pontos fora da curva, né? E, claro, podem apresentar alguns pacientes que podem apresentar miopia fora dessa faixa. Eu sou um deles. Começou a usar... Sou um deles, foi mais tarde. E eu acho que é até importante, doutor Tomás, a gente falar, explicar para as pessoas, porque talvez as pessoas escutam falar, mas quem não tem, não sabe o que é miopia, né? Tem o astigmatismo, tem miopia, para ter as diferenças, e por que dá miopia e não astigmatismo, por exemplo, para quem usa mais a tela, né? Esses equipamentos eletrônicos. Certo. Na verdade, existem 3 graus de vício de refração, que a gente diz, que são os popularmente conhecidos como graus. A miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. O astigmatismo a gente deixa um pouco fora dessa história, porque é um grau que ele é mais relacionado ao formato da córnea e não ao tamanho do olho. A miopia e a hipermetropia já são graus relacionados ao tamanho do olho. O hipermétrope, ele tem um olho um pouco menor que o normal. E aí o hipermétrope é aquele paciente que tem dificuldade mais para perto, que são popularmente conhecidos como os óculos de descanso. Os pacientes que usam óculos para leitura, para computador, para trabalhar. É difícil o hipermétrope usar óculos para longe, nessa faixa, né? O míope é completamente o contrário. O míope, ele enxerga mal de longe, sem óculos. E de perto, não. De perto... Normalmente o míope, até que usa óculos, prefere tirar os óculos para perto para enxergar melhor. E o que acontece? Por que agora tem esse aumento nos casos de miopia? Como a gente está vivendo num mundo que está priorizando principalmente o grau para perto, ou a visão de perto, que são as telinhas de celular, notebook... o que acontece é que o olho da gente, existe um músculo chamado músculo ciliar, que ele é um músculo
que fica em volta do cristalino, que é a lente natural do olho, e ele faz o papel de contrair e relaxar. Quando ele contrai, ele faz o cristalino ficar um pouquinho mais gordinho e aí você faz a visão ficar boa para perto. As crianças que passam muito tempo olhando para perto, e os adolescentes também, passam muito tempo olhando para perto, e aconteceu isso muito agora, principalmente na pandemia, né? Isso já vinha acontecendo, mas na pandemia isso se agravou completamente. O que acontece? O músculo ciliar, que é aquele músculo que eu falei, ele fica mais forte que o normal, porque ele está fazendo muita força para perto. É como se você pegasse e fizesse um treinamento de musculação num braço só, direto. Teu braço direito vai ficar muito mais forte que o esquerdo. O músculo ciliar é mais ou menos esse raciocínio. Ele começa a fazer tanta força para perto que ele meio que desaprende a fazer o foco de longe. E aí as crianças que estão passando por isso, elas começam a ter problemas de enxergar para longe. E aí é que a miopia entra em campo. Então o problema está em ter as telas muito perto do rosto, seja o celular, o computador. Isso aí. Quando o senhor fala em telão, né, as telinhas e o telão, né, cada vez mais também as TVs estão com... Olha que a gente tem atrás da gente aqui passando, né, os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. Essa aqui tem 70 polegadas. Né? Não é todo mundo, mas algumas pessoas já conseguem ter TVs de 70, 65, 50, 55 polegadas, são TVs grandes. Uhum. Elas também trazem problema ou desde que elas estejam numa devida distância, está tudo certo? Sim, se elas estão numa distância, numa certa distância, aí não tem tanto problema. Tem um indicativo de distância? Aí o músculo ciliar ele já se relaxa um pouco e já começa a facilitar a visão para longe. A distância sempre se preconiza, assim, qualquer televisão, se você ficar 3,5 metros a mais, aí já é um pouco mais saudável de você assistir. Agora, hoje em dia, os adolescentes e as crianças, eles preferem muito mais ficar assistindo um Netflix e estudando no computador ou no notebook, né? Ou nos tablets. E aí isso é um braço de distância. E aí é que começam a aparecer os problemas, né? Além da distância, tem algum tipo de tela, horas por dia de ficar em contato com esses aparelhos que pode ajudar também? Telas, não. Isso até é um pouco folclórico, né? Tem gente que diz até... existem hoje filtros que você pode colocar nos óculos que dizem que filtram os raios violeta do computador. Isso ainda não tem nada provado. E assim, eu estou te dizendo baseado em evidências mesmo, porque a gente acompanha os trabalhos que são publicados e até hoje nenhum trabalho que eu li me disse que filtro para computador nos óculos funciona. Agora, em relação a essa distância que você pode ficar, isso depende muito do que você está fazendo, né? Hoje em dia, as crianças na escola, na pandemia, elas ficavam numa distância de 30 centímetros, 40 centímetros das telas, e aí foi aí que começou a aparecer o problema. Tem um tempo de uso que não seria prejudicial? Se eu usar tanto tempo por dia, não vou ter problemas? Tem sim, tem sim. E se você olhar no site da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria, lá tem a relação idade e tempo de uso de telinhas e computadores. Daí você vai se assustar, porque o que eles preconizam é assim, é uma coisa que hoje em dia... Ninguém cumpre. É praticamente inviável, porque assim, uma criança de 2 anos, eles acham que você pode deixar 20 minutos, entendeu? Ao dia. Por dia. Então, isso eu acho que ainda eles vão repensar e vão tentar mudar, porque... o que a gente sempre aprende que é o seguinte: se você fica 1 hora no computador, tem gente que trabalha com computador, como é que você vai falar pro cara, olha, você tem que descansar lá meia hora, né, a cada hora? Não. Agora, se você descansa 10 minutos por hora, já é o suficiente para você relaxar a musculatura que você tem dentro do olho e causar um descanso para o olho. Então, quem faz isso, eu tenho pacientes que vão se consultar e estão tendo esse problema, eles não conseguem passar o dia inteiro na frente. A cada hora, sai 10 minutos. E eu sempre digo,
relaxar não é pegar e olhar no celular, olhar uma revista. Vai dar uma volta, vai no pátio, vai na varanda e olha para longe. Porque aí teu olho relaxa e aí você consegue cumprir as outras horas de trabalho. Interessante. Esse que é um grande problema, né? Porque a gente tá no computador e realmente vai ali tomar um café, alguma coisa, pega o celular. Sim. Aí nunca tem esse descanso. Em relação a celular e tablet também, tem essa questão de dar uma descansada nos olhos. Sim. O período é menor ainda, imagino. Não vai ser a cada 1 hora, 10 minutos dar um descanso. Talvez seja um período ainda maior. É que no celular, normalmente, a gente olha ali, olha para longe, né? A não ser rapidinho. Que você vai assistir um filme. Mas o tablet com criança especialmente não. Sim, isso aí. O tablet, normalmente eles ficam ali parados, vidrados, com a visão de perto muito tempo, né? E aí, qual seria a recomendação? A cada 10 minutos, descansar e dar uma volta, vai no pátio e brincar. Hoje a gente brinca assim entre os oftalmos que o melhor remédio para evitar essa epidemia de miopia que está acontecendo no mundo é brincar no pátio. Esquecer as telas. E assim, na Coreia do Sul, nos países asiáticos, eles têm uma incidência muito maior do que no Brasil. Na região aqui nas Américas. Por quê? Porque lá o asiático, ele praticamente nasce de óculos, né? A gente brinca. A incidência de miopia lá é muito grande. Japonês, chinês, coreano. Então, assim, eles já estão começando a entender melhor essa coisa de relaxamento. E eu li um artigo que na Coreia do Sul eles já estão fazendo escolas ou com paredes de vidro para as crianças poderem relaxar e olhar para longe. E na época fora do inverno, eles fazem aula ao ar livre, com as cadeiras ao ar livre, para a criança poder, claro, tá aqui no computador estudando, mas de vez em quando olhar para longe, para poder relaxar a musculatura do olho e evitar a miopia. Quanto aos sintomas, os adultos normalmente têm dor de cabeça, conseguem ter essa dificuldade, já identificar a dificuldade de enxergar. Mas no caso das crianças, quais são os primeiros sintomas para os pais então terem esse olhar atento, acho que está tendo problema de visão, está precisando de oftalmo, como é que funciona? Isso é muito importante, porque criança às vezes não reclama que não está enxergando, né? É difícil você... a criança às vezes acha que o que ela enxerga é o que todo mundo enxerga. Então, a gente recomenda que assim, quando é a primeira consulta que você deve fazer com criança? Se está tudo bem, se a mãe não acha nada de esquisito, 1 ano de idade. Com 1 ano, a gente já consegue ver se a criança tem miopia ou tem tendência a ter miopia e começa a acompanhar mais de perto. Se com 1 ano está bem, não tem nada, a gente recomenda 3 anos a segunda consulta e 5 anos a terceira. Esse é o caminho. Se está tudo bem. Com 5 anos, a gente começa a diagnosticar mais o míope. Por quê? Às vezes, até em algumas crianças, dependendo da miopia, olha, não tem tanta necessidade de você passar os óculos. Por quê? Porque a criança, o mundo dela é muito perto, entendeu? Então, ela não precisa estar enxergando muito de longe. Em alguns casos, dá para você abrir a mão de usar óculos ou, de repente, fazer um óculos para usar de vez em quando. Agora, com 5 anos de idade, o mundo da criança muda muito. A criança, ela sempre, no pré, se ela não enxerga o que a professora está mostrando, ela levanta e vai lá ver, se ela não enxerga de longe. Quando ela vai para o 1º ano escolar, ela está sentada na última cadeira e a professora está escrevendo no quadro, ela não enxerga. Aí é que começa a aparecer os problemas, porque ela pode não enxergar e não está se ligando muito que isso está acontecendo. Ela acha que é normal. Então a gente sempre orienta. Se tem uma idade que é obrigatório, todas são, mas assim, a mais importante é nessa fase, porque a criança pode começar a perder rendimento, ir mal na escola, porque na real ela não está enxergando para longe. Então, de 5 para 6 anos, quando elas vão para a primeira série escolar, tem que ser feita uma avaliação. Mesmo se os pais acham que está tudo bem, porque existem casos também que tem crianças que enxergam bem de olho e outro não. E aí a gente tem que diagnosticar isso aí, para poder tratar, porque se você não trata até os 6, 7 anos no máximo, a perda de visão, se tiver visão num olho só, é difícil de recuperar. Nesse levantamento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, foram ouvidos 295 médicos oftalmologistas com diversas subespecialidades, como pediatria, córnea,
catarata, glaucoma e retina. Esse estudo foi realizado em abril e junho desse ano. Entre os que verificaram aumento de graus de miopia, 6% apontaram um problema em 75% dos pacientes. 27% relataram a situação em 50% dos pacientes. E 67% registraram o quadro em cerca de 25%. Lembrando, dos profissionais ouvidos, 75,6% avaliaram que o uso de diversos dispositivos eletrônicos pode agravar o quadro de miopia, é o que está falando aqui o doutor Tomás Mendonça Rodrigues. Se o senhor fosse ouvido nessa entrevista, estaria entre esses 7 que disseram que também perceberam aumento de miopia entre crianças e adolescentes nesse período de pandemia. Não sei se literalmente ligado à pandemia ou se isso é uma coisa que, independente da pandemia, vem acontecendo nos últimos anos. Não, isso já vem acontecendo, sim. Isso a gente já está acompanhando há alguns anos. Vamos colocar aí, de repente, uns 6, 7 anos, a gente já está escutando que os casos de miopia estão aumentando. Mas, realmente, com a pandemia, isso se agravou, sim. Porque, por mais que você tentasse fazer teu filho ficar longe desses meios eletrônicos, notebook, celular... Com a pandemia, também, videogame, né? Com a pandemia, não tinha o que se fazer. As crianças começaram, a maioria, ter aula no computador. Então, como é que você vai regular isso, né? Tentar fazer a criança ficar menos no computador, mas ao mesmo tempo ela tinha que estar no computador para ter as aulas e fazer os temas e etc. Então, isso a gente notou que teve um aumento, sim. Assim, eu acho que como eles têm aqui uma relação muito variada, de 6% para 27%, para 67%. Depende muito da especialidade. Eu sou um oftalmologista que eu atendo tanto criança como idosos. Eu digo que lá no meu consultório é de 0 a mais de 100, né? Eu atendo todo mundo. Então, para mim, a amostra é um pouquinho menos viciada, vamos dizer. Uhum. Eu atendo também criança, mas não só criança. Agora... Tem alguns colegas que são oftalmopediatras puramente, atendem só criança. Eu acredito que nesses casos eles devem ter um aumento assim substancial da prevalência de miopia. E nesses casos das crianças, nos casos que o senhor atende, né, que tem esse conhecimento, tem um relato dos pais sobre realmente esse uso a mais de tecnologia, de telas durante a pandemia? Sim, todos, né, praticamente. É engraçado, porque às vezes os pais alguns chegam e falam, assim, querem que a gente reforce as broncas que eles dão, né? Cabe para nós. Doutor, presta atenção no que o doutor vai dizer. Doutor, faz mal ficar no computador, não faz? E no celular, principalmente? Sim, faz mal. Tem que ter, a gente sempre explica que tem que ter um certo limite, ficar tantas horas. É legal, porque as crianças, eles escutam, sim. Eles entendem o que a gente está tentando dizer. Quando o doutor fala, acho que elas... Assustam um pouquinho mais, trás, né? E para prevenir, a gente tem ouvido falar da lente azul, o que poderia ser, né, alguma saída já que as pessoas têm que ficar na frente do computador, acabam utilizando essas ferramentas todas, quais seriam as alternativas para não ter essa questão, né, não ter a miopia ou não ter agravamento? A prevenção é basicamente você respeitar o que teu olho pede. Assim, como a gente estava falando, se você tem que trabalhar com isso, tenta dar um relax, tipo, por hora, dá uns 10 minutos. Vai relaxar teu olho. Em relação a óculos, como eu disse, muitos pacientes fazem os óculos com filtros antirreflexos e tudo e acham que tem um conforto. Eu nunca li nenhum trabalho me dizendo que esses filtros ajudam. Isso é muito pessoal. Tem gente que gosta de colocar, tem gente que não gosta. Me pergunto, eu ponho esses filtros para proteger da tela do computador? Olha, não tem nada provado, mas se você gosta, usa. Não tem por que não usar. Em relação a tentar segurar a miopia, hoje em dia já tem tratamento com colírio para segurar. É um tratamento feito com uma medicação que tem mais de 100 anos, que é a atropina, que é um colírio que a gente, há uns anos atrás, usava e usa ainda para dilatar a pupila. Todos os dias coloca um pouquinho de colírio. Aí é que tá. Se você usar esse colírio que tem 1% de concentração, a tua pupila vai dilatar
uma semana e você vai ficar com a visão ruim para perto. Então, o que a gente usa? Usa esse colírio 100 vezes menos concentrado, é 0,01%. Uma gota por dia à noite antes de dormir. E os resultados são muito bons. Eu já tenho cerca de 18 a 20 crianças que estão usando. A gente usa até numa faixa de 16, porque aí a miopia já começa a segurar um pouquinho. Ontem eu atendi uma criança, uma adolescente, que com 16 anos, que acho que é até a minha paciente mais velhinha assim que usa. E ela estava num aumento assim de miopia, da última consulta para a penúltima, ela tinha aumentado, ela tinha 2, ela foi para 5,5, sabe? Aí, vamos tentar com a atropina. Comecei a usar a atropina nela há 6 meses e na consulta de ontem tinha estabilizado o grau. Então, é um trabalho que está sendo feito, eu estou participando de um grupo de estudo e a gente vai coletar esses casos e vão ser mandados para análise, não para teste, porque isso já é uma medicação que é aprovada pela Agência de Vigilância Sanitária e tudo, mas para testar o resultado no Brasil, para ver como que as crianças do Brasil reagem, porque na Ásia, a maioria dos países, Japão, Coreia, já usam esse colírio assim de praxe e eles já têm uma noção de como que se comportam as crianças que usam esses colírios. E os resultados lá são excelentes. E ela estabiliza, mas não diminui? Não diminui, ela estabiliza. E a maioria dos pacientes, olha, eu acho que todos os meus pacientes que começaram a usar estabilizaram. Tá assim, de aumento de 1 ano... Por exemplo, se aumenta 2,5, já começa a ficar preocupante. Então, se você começa a usar esse colírio e em 1 ano aumentou meio grau, nossa, solta foguete, né? Porque estamos tentando segurar e funciona bem, viu? Resultados promissores. Dr. Tomás Mendonça Rodrigues, obrigado pela participação aqui na rádio. A Thaís Johan está na nossa live aqui dizendo que é o melhor oftalmo da cidade, viu? Sim, minha secretária. Tomás Mendonça Rodrigues, obrigado aqui pela participação na Rádio Independente, pelos esclarecimentos. Acho que sempre é muito pertinente, é muito válido e cada vez mais é uma situação que as pessoas têm que ficar atentas, né, com esse avanço das tecnologias. Obrigado e uma boa semana. Eu que agradeço vocês e estou sempre à disposição. Precisarem, sempre a gente bater um papo, eu estou por aí. Tá certo, da mesma forma, o espaço sempre aberto. Agradecemos o oftalmologista Tomás Mendonça Rodrigues, falando então sobre esse aumento de casos de miopia em crianças e adolescentes por conta do celular, do computador, da televisão, ficar horas em frente a esses aparelhos, principalmente de perto, acaba prejudicando a visão. 3 horas e 47 minutos, 15 graus e 8 décimos.